Toda a história da industrialização do Ceará é contada aqui, no Museu da Indústria, situado no centro de Fortaleza, o berço histórico da nossa cidade. Hoje o SET veio conferir um pouco sobre o funcionamento do museu. Confere aí! O museu surge de uma ideia de 2000, mais ou menos, né, e de uma necessidade que a federação vinha de ter um local para falar um pouco melhor sobre a história da indústria do Ceará, né? Então já tinha essa vontade dentro da federação, né, essa ideia de construir um local ou de abrigar, um local que pudesse abrigar essas memórias, essas histórias. E surge esse espaço. Esse prédio ele havia sido usado pela Coelce durante muito tempo, né? Aqui funcionou a sede da Coelce. Houve uma chuva muito grande, a Coelce já não estava mais usando o prédio, pertencia à Coelce, mas já não era mais usado. E uma parte do prédio vem abaixo numa forte chuva. O Ministério Público se reúne junto com a Coelce, com o Instituto do Patrimônio Histórico, para tentar uma solução e uma ocupação para esse prédio. E aí a FIEC entra como um parceiro para um possível restauro e uma ocupação como Museu da Indústria. Um prédio centenário, né, precisando de uma ocupação. Então foi mais ou menos daí que surge o museu. O restauro foi um processo longo, né? Foi uma parceria entre o Escritório de Arquitetura da Unifor, o Instituto Brasileiro de Arquitetos e a própria federação, né? O prédio foi passado então para a federação, né? A federação compra esse prédio por um preço simbólico e começa o processo de restauro com esse projeto do escritório da Unifor, cujo inclusive o professor Linheiro, que é professor da Unifor, também participou de todo, foi quem coordenou na verdade o projeto de restauração. E foi um processo longo, que demorou alguns anos para ser concluído. No meio da restauração houve um evento aqui dentro, que foi a Casa Cor, em 2007, né? Então esse espaço acabou sendo ocupado pela Casa Cor, e essa ocupação também trouxe alguns resquícios, tanto que hoje a gente tem os espaços dos banheiros foram construídos na época da Casa Cor. A gente tem o espaço do restaurante, que é o bistrô, que também foi construído na época da Casa Cor, que foram assim locais que ficaram desse evento específico, né? O processo de restauro foi longo, foi um processo financiado através de leis de incentivo, né? E em 2014 o museu abriu ao público. Essa exposição aqui embaixo, que chama História da Industrialização no Ceará, que na verdade é um grande panorama sobre essa história, né? Desde o começo da colonização, pensando aí em industrialização como um conceito bem amplo, não só aquele conceito de produto em série, mas talvez a transformação da natureza pelo homem, até o futuro e o presente da indústria. Então aqui a gente tenta tratar de alguns temas importantes para a história do desenvolvimento industrial, desde a colonização, desde a primeira atividade econômica do Estado, que foi a criação de gado, como as cidades cresceram a partir daí e como as vilas foram se estabelecendo, de vilas se transformando em cidades, até que a gente conseguisse ter a capital aqui em Fortaleza e outros grandes centros como Sobral, Aracati, Icó, né? Então o museu conta um pouquinho dessas histórias, né? Através dos objetos que a gente tem aqui. Eu acho que o museu vem se constituindo como um espaço de referência, né? E a gente tem tido uma resposta muito grande das escolas que nos visitam, mas não só das escolas, como também dos turistas, né? A gente está localizado num ponto da cidade que é o centro histórico, o coração, né? Essa rua Dr. João Moreira, foi praticamente onde Fortaleza iniciou, né, a sua urbanização, né? Então a gente está muito perto do forte.
foi uma das primeiras construções, né, da cidade. A gente está do lado da Santa Casa de Misericórdia, de frente para o passeio público, muito próximo à primeira estação ferroviária, ao Mercado Central, à Catedral. Quer dizer, a gente está no coração histórico da cidade. Então, eu acho que a importância de um prédio de 1871, né, do século XIX ainda, estar preservado, sendo acessível a todas as pessoas. Nós não cobramos ingresso para as pessoas visitarem as exposições, então tem acesso livre ao público. E com um trabalho que tem sido feito também, um trabalho educativo de atendimento às escolas, aos visitantes, aos turistas, às famílias, né? Somos um dos poucos equipamentos que abre aos domingos no centro da cidade. Então, eu acho que isso é muito relevante para a história, para a preservação e para a memória da indústria no Ceará. O curador que fez essa exposição, com cuidado, ele pensou em que local ele iria colocar cada peça. E aí a gente conseguiu, depois da exposição montada, fazer um trabalho educativo de discussão disso que já estava nesses locais. Então, a gente definiu alguns eixos, né? Então, no começo da exposição, a gente tem um grande painel de imagens que fala sobre vários produtos da indústria, e logo em seguida a gente tem um primeiro eixo, que é esse eixo, vamos dizer, inicial da história do Ceará, né? Onde a gente tem a figura da criação de gado, a criação de gado propriamente dita, né? Então, a importância disso, né? Então, a gente chama esse primeiro eixo de eixo do couro, do gado, onde a gente vai tratar dessa primeira ocupação do Ceará. E aí a exposição vai seguindo e a gente vai conseguindo tratar de outros eixos. E na última parte da exposição, a gente chega num momento super importante para a gente e interessante, que é quando a cultura se funde com a indústria. Porque é o momento que a gente vai falar da indústria gráfica e da importância da indústria gráfica para a disseminação do conhecimento, né? Então, a gente tem alguns objetos que são muito interessantes de serem mostrados, principalmente para essa nova geração, que é tão conectada, né, e tão tecnológica, para que eles entendam um pouco como que a comunicação foi se constituindo ao longo do tempo. Então, a gente tem algumas peças que falam do início da indústria gráfica, né? De como esses processos eram bem mais lentos, de como a notícia demorava a chegar, porque o jornal demorava muito mais tempo para ser produzido, né? Então, a gente fala de temas como a invenção da escrita, a invenção da imprensa, né? A gente tem uma máquina que chama linotipo, que é uma máquina do século XIX, que foi uma das primeiras máquinas com teclado, onde você sai do tipo móvel, que você tira letra por letra e tem que montar aquela página letra por letra, para uma máquina que já derrete o chumbo e que já produz aquela frase, né? Isso foi uma revolução para a época absurda. Então, acho que a gente poder trabalhar isso com as crianças pequenas, com essas gerações que não acompanharam esse desenvolvimento, é muito enriquecedor. Essas peças, grande parte delas foram doadas pelas indústrias, pelos industriais. Quando houve o momento da montagem da exposição, foi feita uma comunicação para todos os sindicatos que fazem parte da Federação das Indústrias, e as indústrias e as fábricas antigas puderam fazer algumas doações. Então, parte do acervo que a gente tem aqui em exposição e também o que a gente tem em reserva técnica foram doações de industriais. Algumas peças foram adquiridas, né, mas poucas, e a grande maioria foram peças doadas, né? E são peças icônicas, porque falam dessas principais indústrias, né? A gente está bem próximo aqui ao tear, né? O tear fala um pouco do algodão, da importância do algodão para o Ceará, dessa planta, né? Que já em meados do século XIX, o Ceará já exportava algodão. Então, as peças trazem um pouco dessa história e dos diferentes tempos da indústria. Não são peças muito difíceis de preservar pelo material, né? Grande parte das nossas peças ou é madeira ou é metal pesado, mas a gente faz um trabalho de conservação, de limpeza,
Algumas peças a gente precisa ter um cuidado especial, por isso que elas estão dentro de vidros, e aí a gente tem esse cuidado para não tocar, né? Muita gente tem receio de entrar no museu, né? Porque geralmente não pode tocar, não pode chegar perto. A gente tem algumas restrições aqui também, até pelo tamanho das peças, são peças grandes, né? Que se tiver algum probleminha a pessoa pode se machucar. Mas a gente tem tentado também construir ao longo das exposições algumas coisas que são interativas, né? A gente tem alguns interativos ao longo da exposição, não são só os objetos. Então a gente tem uma linha do tempo, que a pessoa pode passear por essa linha do tempo, e aí cada ano tem um documento que ela pode abrir, entender um pouco melhor o que foi aquele documento, o que ele tem a ver com a história do Ceará. Também não são só assuntos que falam da história do Ceará, mas que têm relação com a história do país e alguns até que são fatos internacionais que ela pode consultar também. E isso cria uma interatividade com o visitante um pouco maior, né? Não fica aquela coisa distante. E o próprio trabalho educativo, o trabalho de mediação, que é um trabalho que procura criar um diálogo entre o visitante e a exposição, entre o objeto. O que a cultura material pode dizer para a gente, né? Então, a partir do objeto, o objeto ele é gerador de uma série de discussões que podem ser feitas. Recentemente, inaugurou uma exposição, que foi uma exposição que conta a história da carnaúba, né? E a importância dessa planta e a relação dela com a indústria. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, de educadores de áreas diferentes, né? Então a gente tem educadores da área de história, de arquitetura, pedagogia. Um treinamento é feito assim que eles chegam, a gente tem um grupo de estudos que a gente mantém uma vez por mês, encontros, que a gente discute textos, não só textos conteudistas, vamos dizer assim, sobre a história da indústria, sobre a história da carnaúba, mas textos que falam sobre o que é um museu, como se comportar no museu, como fazer um atendimento interessante no museu, né? Como estabelecer um diálogo com o público, porque a ideia não é um monólogo, mas a ideia é que a visita seja uma conversa, né? De troca de informações, de experiências, né? Venham conhecer o museu, que é um espaço aberto ao público, um espaço único, bem preservado e que comunica de uma forma, eu acho, muito interessante a história e a memória da indústria no Ceará. Estamos aqui abertos, esperando a visita de todos.